Shalom Lechulam, olá para todos, Bruhim Habayim, sejam bem-vindos a mais um shiur, a mais uma aula de hebraico. Isso mesmo, vamos que vamos. Hoje nós iremos estudar sobre redução vocálica. Redução vocálica? Mas o que é isso, professora Floriza? Eu nunca ouvi falar redução vocálica. Pois bem, você nunca ouviu falar, mas você certamente tem muita curiosidade em saber por que que uma vogal muda. Por exemplo, quando você acrescenta uma terminação no substantivo e essa vogal do início, digamos que era um Kametz Gadol, ele se transformou em um Shivá. Mas por que que mudou? Acrescentamos a terminação e o início, a vogal, mudou. Isso é uma redução vocálica. Pois bem, hoje você irá entender o que é isso. Eu sei que você tem curiosidade, então vamos aprender. Então, eis aqui o meu contato, tá? Meu número de WhatsApp. Caso você queira receber o PDF desta aula, pode mandar um oi no meu WhatsApp, eu estarei disponibilizando para você esse material sem custo algum, tá bom? Quero abençoar a sua vida com este PDF e com esta aula, ok? Vamos dar início, então. Lerei a parte teórica para ajudar você a compreender melhor. Vamos lá, então. Para muitos substantivos, as formas básicas são idênticas no singular e no plural, ou seja, para muitos substantivos não haverá essa redução vocálica, tá? Não haverá. E você irá identificar facilmente quais são esses substantivos e não ocorrerão essas mudanças, certo? Outros substantivos, no entanto, passam por redução vocálica quando a forma é flexionada, ou seja, quando é acrescentado uma determinada terminação a esse substantivo, ou seja, acrescentou-se um sufixo, sufixo é aquilo que vem grudadinho, tá? É aquilo que vem no final de um substantivo, tá? Prefixo é no início, sufixo é no final. Então, quando acrescentarmos esse sufixo, então haverá uma redução vocálica em alguns substantivos. Essas mudanças vocálicas seguem determinados padrões. Gramática de Allen-Perros. Vamos lá? Primeiro ponto, ou seja, primeira regra. Aqui você aprende tudo, gente, sobre as regras gramaticais. Eu não ensino religião, eu ensino a gramática do hebraico, tá bom? É algo importantíssimo que você que deseja aprender a ler corretamente, pronunciar corretamente, você precisa aprender as regras gramaticais, tá? Mesmo que você não queira escrever, mas você quer ler bem, então aprenda as regras. Vamos lá. Primeira regra: vogais que não podem ser reduzidas a um shivá. Existem três tipos de vogais que não podem ser reduzidas a shivá. São elas o Rolenvav, o Shurek e o Hirik Iode. Essas três vogais longas não poderão ser reduzidas a um shivá. Rolenvav é o Vav com ponto sobre ele, Shurek é o Vav com ponto no meio, e o Hirik Iode é o Hirik, né? É o Hirik, é o pontinho seguido de um Iode. Então, isso aqui é um I longo, isso aqui é um O longo, isso aqui é um U longo. Então, essas três vogais não poderão, em hipótese alguma, serem reduzidas a um shivá. Beleza? Anotaram? Pronto. Segundo ponto, segunda regra. Vogais que podem ser reduzidas a shivá. Primeira regra, vogais que não podem ser reduzidas. Vocês já viram? Shurek, Rolenvav, Hirik e Yod. Agora, as vogais que podem ser reduzidas a shivá são elas o Kametz Gadol, que é um A longo, ó, um Tzinho é um A longo, e o Tsere, que é esses dois pontinhos, é o E longo. Então, essas duas vogais, elas podem e serão reduzidas a um shivá, certo? E onde serão reduzidas a um shivá? Em uma sílaba propretônica.
Ai, mas eu não sei nem o que que é uma sílaba propretônica. Pois bem, você sabe qual é a tônica? A tônica geralmente está no final de uma palavra. A pré-tônica é aquela que vem ligadinha à tônica e a propretônica é aquela que está distante da tônica. Pronto. Então agora você já sabe que esse Kametz-Gadol e o Tsere, tá? Eles serão reduzidos a um shivar em uma sílaba pró-pré-tônica, distante da tônica, tá bom? Em uma sílaba aberta, tá? Você já sabe que uma sílaba aberta é consoante e vogal. E essa sílaba aberta, ela recebe uma vogal longa. Por isso que está aqui o Kametz-Gadol e o Tsere, são vogais longas. Então, sílaba aberta sempre receberá o quê? Uma vogal longa, tá bom? Desde que ela não seja atônica, no caso que está no início da palavra, iniciou uma sílaba com uma sílaba aberta e uma vogal longa, obviamente ela não é atônica, então ela será reduzida a um shivá, tá bom? Quando for acrescentado o sufixo nesses substantivos, certo? Então, o Kametz Gadol e o Tsere serão reduzidos a um shivá, tá bom? Na sílaba pró-pré-tônica, ou seja, distante da tônica, em uma sílaba aberta, tá bom? Tópico B. A vogal tsere em uma sílaba aberta pré-tônica, ela será reduzida a um shivá simples, caso não ocorra qualquer redução na sílaba pró-pré-tônica, tá bom? Então, você tem a tônica, você tem a pré-tônica e você tem a tônica. Caso não ocorra uma redução aqui nessa pró-pré-tônica, ocorrerá aonde? Na pré-tônica, caso tenha aqui nessa pré-tônica uma vogal serê, tá bom? Se você tem aqui um serê e aqui na própria tônica não houve uma redução, você irá reduzir o tserê em um shivá simples. Ah, mas por que que não houve essa redução na própria tônica? Porque provavelmente nessa própria tônica você tinha aqui um shura que não pode ser reduzido, você pode ter um rolevav que não pode ser reduzido, e você poderia ter um hirik seguido de yud que também não pode ser reduzido. Então, por esse motivo, não houve nenhuma redução aqui no início, então será reduzido aonde? Na pré-tônica, ao lado da tônica, caso tenha um serei. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Então, vamos lá. As vogais kametz gadol e tsere reduzem-se regularmente para um shivá em uma sílaba pró-pré-tônica, como já vos falei lá em cima, né? Já expliquei. Por exemplo, quando o sufixo do plural é acrescentado ao substantivo, o acento passa para a terminação e leva a vogal pró-pré-tônica a reduzir-se a shivá simples. Vamos aos exemplos. Temos aqui a terminação hirik, iod e o mem sofit. É um sufixo, né? É uma terminação do plural masculino, plural. É uma terminação do plural masculino, hirik, iod e o mem sofit. E temos aqui o rolenvav e o tav, ot. É uma terminação, tá? Do feminino, plural. Isso, terminação do plural feminino. Então, vamos acrescentar a um substantivo singular, fazermos a pluralização para vermos as mudanças vocálicas, as reduções vocálicas. Então, vamos lá. Tenho aqui o substantivo navi, que é o que? Profeta. Navi, profeta. Perceba que eu tenho um kametz gadol na primeira sílaba, aberta, perceba? Sílaba aberta, recebeu o que? Um kametz gadol, um alongo. A segunda sílaba é o vi, é a tônica, navi. Perceba que eu dou ênfase no vi, navi. Duas sílabas, certo? A regra me diz que ao acrescentar a terminação hirik e ode e o mem sufit, plural, a primeira sílaba aberta, que é a propretônica é aquela que está onde? Distante da tônica. Perceba que a tônica agora não mais é o vi, não é mais o vi, porque ao acrescentarmos
o sufixo, a sílaba tônica passou-se para o final. Então, a sílaba tônica agora está onde? No im, tá bom? Então, a sílaba propretônica, ela será reduzida a um shivar simples, ou seja, agora você lerá não naviim, e sim neviim, neviim, profetas, ok? Profetas. Então, aqui eu tenho a propretônica, aqui agora eu tenho a pré-tônica e aqui eu tenho a tônica. Pré-tônica é a próxima, propretônica é a distante. Excelente. Vamos a mais um exemplo? Eu tenho aqui levav, levav, coração. A sílaba tônica, por enquanto, é onde? O vav, né? Levav. Beleza. E o lev, no caso, le, seria o quê? Pré. Seria pré-tônica, porque ela está próxima à tônica. A partir do momento em que eu acrescentar aqui a terminação ot, levar é feminino, tá? Coração é feminino. Impressionante, né? Então, a partir do momento em que eu acrescentar a terminação ot, levavot, a sílaba tônica não mais será o vá, e sim o ot, levavot. Então, a primeira sílaba propretônica, distante da tônica, redur-se-á a um shivá. Só isso. A primeira será reduzida. Perceba que é uma sílaba aberta, a primeira, né? Sílaba aberta, vogal longa, sílaba aberta, consoante e vogal. Le, está aberta, acrescentou-se o sufixo, a primeira vogal será reduzida a um shivá. Levavot. A sílaba tônica agora está onde? No final. Levavot. Levavot, corações. Pronto? Aí você fala assim, ah, mas coração não é lev? Lev também. Lev, coração, né? E levavot, coração. Levav, levav, coração. Essa aqui é a forma mais antiga, tá bom? Mais antiga. E o lev, tá? Lev também já é mais moderno, tá bom, pessoal? Lev, coração, mais moderno. E o levav é o mais antigo. Então, levav, coração, levavot, coração. Entenderam essas primeiras regras? Creio que sim, tá? Não é uma aula difícil, é fácil, eu creio que é fácil. Vocês são inteligentíssimos. Ok, vamos dar continuidade agora. Em outros substantivos, a sílaba pré-tônica, agora vamos para a pré-tônica, saímos da pró-pré-tônica e vamos para a pré-tônica. Pode ser reduzido a ativar simples ao serem acrescentados sufixos. No exemplo que se segue, nenhuma redução pro-pré-tônica distante da tônica ocorre porque nem câmetz e nem tseré se encontram na primeira sílaba, tá? Então, a primeira sílaba não tem um tseré e nem teve um câmetz gadol, você irá reduzir a sílaba pré-tônica, aquela que está ligadinha à tônica, tá bom? Além disso, a vogal rolevav, ela é imutável, não pode ser reduzida. Mas o tseré pré-tônico pode ser reduzido e o faz quando o sufixo é acrescentado. Por exemplo, temos aqui julgamento, chofet, chofet. A primeira sílaba, cho, perceba, é uma sílaba aberta, tudo bonitinho, sílaba aberta, vogal longa. Porém, aqui nós temos um rolevav que ele não pode ser reduzido, tá? Já explicamos isso lá no início, não pode ser reduzido. Então, quem será reduzido? O tseré, tá bom? A vogal, né, que está próxima à sílaba tônica. Aqui, por enquanto, em chofet, a sílaba tônica é o quê? É o fet. A tônica está aqui. A partir do momento em que você acrescentar a terminação, a sílaba tônica passa para o final. Então, aqui, ela não é mais a tônica, e sim quem? A pré-tônica. Então, essa pré-tônica será reduzida a um shivá. Shofetim, ok?
Esse estivá será vocálico também, você não vai engolir o som do pequeno E, porque antes desse estivá você tem um rolivar, que é uma vogal longa. E a regra me diz que estivar após uma vogal longa, ele é o quê? Vocálico. Perceba, cho, fe, tim, chofetim. E não chofetim, não é chofetim, é chofetim, tá bom? Eu também tenho tido cuidado de ensinar-vos a pronunciar esse estivar como um pequeno e nunca um E rasgado. Não fale chofetim, chofetim é feio. Não fala chofetim, tá? Fale chofê, chofetim, chofetim. E sempre lembrando que a consoante ao qual se encontra o estivar deverá ser pronunciada rapidamente, não precisa você enganchar, chofetim, não. Não é chofetim, é chofetim, chofetim, é muito rápido, tá bom? Então, lembrando aqui que a nossa primeira sílaba, ela tem um rolivar, não poderá ser reduzida a um chivar. Portanto, a sílaba pretônica, que é o fe, que está com o tserê, esse tserê será reduzido a um chivar. Viu só como é simples? Agora você entendeu como funciona essa redução vocálica, né? E em quais vogais, né? Não são em todas que você vai fazer essa mudança, essa redução. Agora você entendeu. Você já sabe que você pode reduzir e deve reduzir o Kametz Gadol em um Shivá e o Tsere em um Shivá. O Rolenvag você não poderá reduzir, ok? Então pronto, ó. Shofetim, aprendeu. Vamos a mais uma regrinha, tópico B. No caso da primeira sílaba ser fechada, veja bem que até agora a gente viu que sílabas abertas, né? Ó, sílabas abertas, tá? Sílabas abertas com vogal Kametz, Gadol e Tsere foram reduzidas. Sílabas abertas com o Volenvav, né? Com uma vogal imutável não foi reduzida, mas reduziu quem? A pretônica. Ah, pois bem, ah, pois bem, né? Tudo bem, abafa. Pois bem, no caso da primeira sílaba ser fechada, o que é uma sílaba fechada? Fechada é consoante, vogal e consoante. Sílaba fechada é aquela que começa com uma consoante, temos uma vogal embaixo e termina com uma consoante. Essa é uma sílaba fechada, fechada com uma consoante. No caso da primeira sílaba ser fechada e for acrescentado o sufixo no substantivo, nenhuma redução ocorrerá nessa sílaba fechada. Porém, a vogal da sílaba pretônica, mais uma vez, será reduzida a um chivar. Olha aqui, temos aqui altar, misbear, misbear. Primeira sílaba fechada, mis. Perceba que eu falei mis, eu não pronunciei o Shivá porque ele é mudo. Por que ele é mudo? Porque antes dele você tem uma vogal breve, que é o Hirik. Shivá após uma vogal breve, ele é mudo, tá? Então, se ele é mudo, ele está fechando a primeira sílaba. Mis, sílaba fechada, tá? Você não vai reduzir nada, né? Nem tem mais o que se reduzir. Agora aqui o B é uma sílaba aberta, perceba, com uma vogal longa de serê. Ao acrescentarmos a terminação, você irá reduzir a pretônica, que vai ser justamente ela, né? Aqui está com o serê. Esse serê será reduzido a um chivar. Vamos lá, ó. Mis, tá aqui. B, o serê se transformará em um chivar. Esse patá, ele irá desaparecer por quê, gente? Vamos lá. Você que já estudou comigo, né, sobre o patá furtivo, já estudou, tem aula gravada no YouTube sobre o patá furtivo. Patá furtivo, gente, ele não forma sílaba, tá? Não forma sílaba. Então, ao acrescentar o sufixo, esse patá ele vai desaparecer, é como se ele não existisse quando você acrescentar a terminação. Veja bem, eu posso lhe perguntar quantas sílabas nós temos aqui nessa palavra mesbea? Aí você vai dizer para mim, bom, a quantidade de sílabas vai depender da quantidade de vogais. Aí você vai contar uma vogal, duas vogais, três vogais. O chivá não forma sílaba, então é como se não existisse. Tá. Três vogais? Não, não é três vogais. Por quê? Na aula do patá furtivo, eu explico para você e ensino que o patá furtivo ele não forma sílaba.
Então, por esse motivo, você só tem aqui duas sílabas, o hirik e o serei. Tá bom? Então, aí, você já aprendeu mais um ponto importante aqui, algo novo que você aprendeu. Se você não sabia, agora você já sabe, tá? Tá furtivo não forma sílaba, tá bom? Então, não conte essa palavra como se tivesse três sílabas. Não, ela só tem duas sílabas, tá? Duas sílabas. Pois bem, vamos voltar aqui para não quebrarmos a concentração. Em sílaba fechada, você não irá reduzir, tá? Você irá reduzir tão somente a pré-tônica. Vamos lá? Mis, sílaba fechada, continua intacta. B, você irá reduzir o chivar, o tsere a um chivar, tá bom? Esse chivar vai ser vocálico. Por que que ele é vocálico? Está lá na aula de chivar. Sequência de Chevas, dois Shivaim consecutivos, o primeiro é mudo e o segundo é vocálico, tá bom? O segundo é vocálico. Então, você vai ler o quê? Misbe, misbe. O primeiro, você vai ler só o som do Zayn, mis, tá vendo? Z, mis, mis, be. Agora sim, rot, acrescentei a terminação ot, sem o patar, né? Você não vai falar aí misberrar, Raot, nossa, é até difícil de pronunciar. Se eu for colocar um A aqui embaixo do rete, fica até difícil de pronunciar, né? Pois bem, misberrot, misberrot, misberrot. Pronto, aprenderam mais essa regra? Onde você irá reduzir uma sílaba fechada, tá? Você não irá reduzir a vogal, e sim a redução virá na pré-tônica, ao lado da tônica, tá bom? Misberrot, misberrot, altares. Pronto. Demorei muito, né, aqui nesse tópico, mas espero que vocês tenham entendido. Bom, essa foi a aula, terminou. Agora temos aqui os exercícios, vou deixar para que vocês assim o façam, tá bom? Depois a gente grava mais uma aula só respondendo exercícios. Então, vocês aprenderam? Vamos recapitular? Vamos lá, então. Uma rápida, é, ra- rápida, é, um rápido lembrete. Vamos lá. Quais são as vogais que não podem ser reduzidas a um chivar simples? Diga para mim. Vamos lá? Você lembra quais são essas três vogais que não podem ser reduzidas a chivar em hipótese alguma? São elas o rolenvado, o shurek e o hirik seguido de iode. Hirik seguido de iode. Então, essas três vogais não podem ser reduzidas a um chivar. Ótimo. Quais são as vogais que você irá reduzir a um chivar? Você vai reduzir o kametz, gadol, a um chivar. Você irá reduzir o tsere a um chivar. No início de uma sílaba, tá bom? No início de uma sílaba aberta, tá bom? Temos aqui a tônica, temos aqui a pré-tônica e temos aqui a pró-pré-tônica. Então, a sílaba distante da tônica, que é a pró-pré-tônica, que está com o kametz-gadol ou com o tsere, será reduzido a um shivar. Beleza. Caso você não consiga fazer nenhuma redução na própria tônica, por qual motivo? Porque provavelmente você tenha aqui um, um rolevado, né? Uma vogal que não possa ser modificada, então você irá reduzir onde? Na pré-tônica, isso mesmo. Caso também você não consiga reduzir aqui, porque você tenha uma sílaba fechada, né? Então, você irá reduzir onde? A pré-tônica. Pronto. Então, eu creio que aqui vocês já entenderam como funciona a redução vocálica, tá? Em sílabas abertas. Percebe que as reduções que ocorreram foram em sílabas abertas. Ótimo. Então, o exercício, ó, passe para o plural as seguintes palavras, reduzindo corretamente as vogais. Esse exercício aqui, ele é um pouco amplo, por quê? Porque eu fiz aqui já referente a outras aulas anteriores, né?
onde nós já ensinamos a fazer a pluralização nos substantivos masculinos e femininos. Então, pode ser que você não entenda, se você não assistiu essa aula, que eu acredito que não tenha gravado, pode ser que você não entenda, mas o que você entender, faça os exercícios, tá bom? Por exemplo, vamos lá, vou dar só um exemplo aqui no primeiro. Você vai passar essa palavra aqui para o plural e vai reduzir, né? Reduzir. Eu tenho aqui oiev. Oiev é inimigo. Se eu quero dizer inimigos, como é que vai ficar isso daqui? Inimigos. Aqui você tem o rolem. Essa vogal aqui, você não pode reduzir. Não pode. Tá? Então, vamos lá. Você vai acrescentar hirik, iode e o mem sofit. Hirik, iode e mem sofit. O que será reduzido aqui? A própria tônica não pode ser reduzida porque ela está com uma vogal imutável que não pode ser reduzida. O que será reduzido? A pré-tônica, a qual está com um serê, será reduzida a um shivar. Então, vai ficar o quê? Oievim, oievim, tá? Oiev, inimigo. Oievim, inimigos, certo? Então, é fácil. Mais um exemplo aqui, ó, gadol, grande. Se eu quero dizer grandes, haverá essa redução. Vamos lá? Acrescenta a terminação. Irik, iode e o mem sofit. Você vai pronunciar gadolim? Não, não vai pronunciar gadolim. Esse primeiro câmetz, ele será reduzido a um shivar. Perceba? Distante da tônica, será reduzida a um shivar. Vai ser o quê? Gedolim. Gedolim. Perceba como é fácil? Aprendeu. Sim, eu sei que vocês aprenderam. Vocês são inteligentíssimos. Parabéns. Então, de igual modo, ó, reduz aí da vara, tá bom? Acrescente a terminação e faça a redução. Hadash, novo, nefesh, alma. Então, aqui já são outro tipo de redução, pessoal. Eu falo sobre os segolados, então é diferente, tá bom? Não segue esse padrão, não segue, tá? Então, não façam se vocês não souberem. Isso aqui já é outra aula, porque como os meus alunos já tiveram essa aula sobre os segolados, redução vocálica, como se dá redução vocálica em um segolado, é outra aula. Então, para tudo, né, pelo menos hoje você aprendeu a reduzir, né, as vogais em sílabas pré-tônicas, tônicas, antes, né, as que começam com o câmetz gadol, né, as que começam com sílaba fechada, as que não podem ser reduzidas, vocês aprenderam. Então, isso daqui, dos segolados, será outra aula, tá bom? Mas o que vocês conseguirem reduzir, vocês reduzam, tá? O que vocês aprenderam hoje, dá para vocês reduzirem. Tem substantivos que não precisam fazer redução alguma. Por exemplo, ó, sus, que é cavalo. Sus, você já sabe que o rolevado é imutável, ele não pode ser reduzido. O que irá acontecer aqui com o sus? Você só vai acrescentar a terminação sussim, de mesmo sofrer, pronto. Cavalos, sussim, Sussá, Dodel, tio ou amado, também você pode reduzir, tá? Então, façam as reduções cabíveis, o que você conseguir fazer, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Caso você queira o PDF para fazer os exercícios, pode me chamar no meu WhatsApp. Terei o maior prazer em responder você e lhe presentear com esse PDF. Eu creio que será de grande valia para a sua vida. Então, muito obrigada. Shalom. Vou ler para outra. Paz e até breve.